11. Ações que atraem o Espírito Santo para proteger sua casa. O sopro invisível que habita as paredes de uma casa não pode ser medido por instrumentos humanos, mas pode ser sentido em cada detalhe do ambiente. Há lares que acolhem, que abraçam quem entra, que transmitem serenidade e leveza mesmo em meio às dificuldades. Há outros em que a sensação é de peso, de inquietação, de uma tensão que não se explica pelas circunstâncias visíveis. O que diferencia um do outro não é apenas a arquitetura, os móveis ou a organização material. É a presença espiritual que se estabelece ali dentro. Desde os tempos antigos, homens e mulheres de fé entendiam que o lar não era apenas um abrigo físico, mas um território espiritual onde forças invisíveis se manifestam. O Espírito Santo, como presença divina, deseja ser recebido e honrado dentro desse espaço, tornando-o não apenas uma morada, mas um santuário. Porém, essa habitação não acontece de forma automática. Ela é resultado de ações conscientes, de uma vida que abre espaço para que a voz de Deus seja mais alta do que o ruído das sombras. Quando olhamos para a Escritura, percebemos que Deus sempre esteve atento ao lugar onde seu povo habitava. Ele ordenou que as casas fossem marcadas com sangue de cordeiro no Egito, não apenas como sinal físico, mas como marca espiritual que afastava o destruidor. Ele inspirou os antigos a consagrarem seus lares em oração, porque sabia que o espaço não é neutro, mas guarda a memória dos atos, das palavras e dos pensamentos. Assim como as paredes de uma casa guardam marcas do tempo, fissuras, cores e histórias, também guardam o reflexo daquilo que acontece dentro delas. Se há louvor, amor, oração, esperança, esse sopro invisível se torna perfume suave que enche cada cômodo. Se há brigas, rancor, murmuração, esse mesmo sopro se torna pesado, denso, sufocante. O Espírito Santo deseja soprar vida sobre as paredes do seu lar. Deseja transformar cada ambiente em lugar de refúgio contra o desespero e contra o caos do mundo. Mas ele não se impõe. Sua presença é suave, é como o vento que precisa de espaço para entrar. Há lares onde ele é convidado e o resultado é paz que ultrapassa entendimento humano. Há lares onde ele é ignorado. E então as paredes parecem ecoar apenas o barulho de vozes humanas cansadas e de pensamentos confusos. Essa diferença é o que define se a casa se torna fortaleza ou ruína espiritual. A neurociência moderna confirma algo que os antigos pregadores já sabiam. O ambiente molda a mente, e a mente molda o ambiente. Estudos mostram que a repetição de gestos e palavras cria padrões mentais duradouros. Andrew Huberman fala sobre a força do hábito em construir estados de foco e clareza. E Joe Dispenza mostra como os pensamentos persistentes esculpem o cérebro, reforçando redes neurais que determinam o que sentimos e como reagimos. Se aplicarmos isso ao lar, percebemos que cada palavra dita em voz alta, cada oração, cada louvor ou mesmo cada murmuração atua como martelo que molda não só a mente de quem vive ali, mas também a atmosfera espiritual que envolve as paredes. Uma casa onde se agradece se torna casa de gratidão. Uma casa onde se intercede se torna casa de proteção. Uma casa onde se abençoa se torna casa de bênção. Os grandes pregadores da história entenderam isso em profundidade. Spurgeon dizia que uma casa em oração se tornava templo, mesmo sem paredes de igreja. Lutero via no lar um lugar onde a fé deveria ser ensinada e praticada diariamente, tornando a família um pequeno mosteiro de devoção. Jonathan Edwards acreditava que os atos diários dentro da casa revelavam a verdadeira saúde espiritual.
mais do que os discursos públicos. Essas vozes ecoam até hoje, lembrando que o espírito não é atraído por estruturas grandiosas, mas por corações que o recebem no cotidiano. O sopro invisível que habita as paredes do seu lar pode ser de paz ou de tormenta, de luz ou de sombra. A escolha é feita em cada gesto, em cada palavra, em cada decisão que você toma dentro desse espaço. Quando você decide transformar sua casa em território de oração, está não apenas convidando o Espírito Santo a entrar, mas está levantando muralhas invisíveis contra tudo que deseja roubar sua paz. É como se cada parede fosse selada com a promessa de que ali Deus habita, ali há refúgio, ali há esperança. Esse sopro não se vê, mas se sente. Ele é suave como brisa, mas forte como muralha. Ele é invisível como o vento, mas real como o ar que você respira. Se o lar é onde repousamos, ele também deve ser onde a presença do Espírito repousa. O sopro invisível já está ao seu redor, aguardando apenas a sua permissão para encher cada canto de vida, de proteção e de paz, que excede todo entendimento. Quando o silêncio se torna oração, algo profundo acontece dentro da alma e dentro da casa. O barulho constante do mundo, os sons das notícias, as vozes de exigência e até mesmo os pensamentos que correm sem descanso, muitas vezes não deixam espaço para ouvir a presença de Deus. No entanto, existe uma dimensão em que o silêncio não é ausência, mas plenitude. O silêncio pode se tornar o altar mais poderoso do lar, porque é nele que o Espírito Santo fala de maneira clara, como um sussurro que só se escuta quando todas as outras vozes são caladas. Esse silêncio não é vazio, mas carregado de intenção. É diferente de simplesmente não falar. É decidir aquietar o coração, suspender as queixas, acalmar os pensamentos, para que a mente e a alma se tornem terreno fértil para a presença divina. Os antigos pregadores entendiam a força desse silêncio. John Wesley dizia que havia momentos em que a oração não era feita de palavras, mas de uma espera reverente pela manifestação de Deus. Charles Spurgeon afirmava que muitas vezes o silêncio diante do Senhor dizia mais do que longos discursos, porque o Espírito traduzia o que o coração não conseguia expressar. Esse entendimento atravessou os séculos e encontra eco até mesmo na filosofia. René Descartes via na introspecção silenciosa um caminho para a clareza. Montaigne encontrava no recolhimento a possibilidade de examinar a própria alma. E os estoicos ensinavam que a disciplina interior só nasce quando a mente se cala diante das tempestades. A neurociência confirma que o silêncio consciente altera a atividade cerebral, reduz a produção de cortisol e aumenta a capacidade de foco. Andrew Huberman explica que momentos de quietude reorganizam a mente e aumentam a clareza mental, enquanto Joe Dispenza mostra que o silêncio meditativo pode reprogramar padrões de pensamento, criando novos estados de consciência. Se trazemos isso para dentro da casa, percebemos que reservar um tempo de silêncio em cada ambiente não é apenas exercício mental, mas um convite ao Espírito Santo para ocupar o espaço com sua voz suave. O silêncio se torna, então, oração viva, porque diz ao Senhor: estou aqui, atento, disponível para te ouvir. Quantas vezes sua mente se perde em orações mecânicas enquanto o coração continua agitado? Quantas vezes palavras foram ditas sem força, apenas como repetição, sem espaço para resposta? Quando o silêncio é assumido como prática espiritual, ele transforma o ambiente e a alma. Uma sala silenciosa à noite, um quarto fechado ao amanhecer, uma cozinha sem barulho em meio ao cotidiano, podem se tornar os lugares mais sagrados da casa,
porque ali o espírito encontra espaço para se revelar. Não é um silêncio de abandono, mas um silêncio de presença. É como se cada segundo de quietude fosse preenchido pela respiração de Deus, soprando dentro das paredes, tornando-as testemunhas de uma comunhão profunda. Esse silêncio também protege. Em um mundo em que a confusão de vozes gera desorientação, escolher calar-se diante de Deus fortalece a mente e o coração. Ele cria um escudo invisível contra a ansiedade, contra os ataques do inimigo que se aproveita do barulho para semear dúvidas. No silêncio, o Espírito Santo alinha os pensamentos, revela verdades que as palavras não conseguem expressar e renova forças para enfrentar as batalhas do dia. O silêncio orante é mais do que uma pausa. É uma arma espiritual. É uma porta aberta para a paz que excede todo entendimento. Quando você permite que o silêncio se torne oração, sua casa deixa de ser apenas um espaço de ruídos e passa a ser um templo onde o Espírito habita. Cada minuto de quietude se transforma em sacrifício vivo. Cada pausa se torna louvor. Cada suspiro se converte em oração. É nesse silêncio que o coração escuta o que nenhuma voz humana é capaz de dizer. É nesse silêncio que Deus transforma a atmosfera e sela o lar com sua proteção. As marcas ocultas das palavras no ambiente são mais fortes do que a maioria das pessoas imagina. Cada palavra pronunciada dentro de uma casa permanece como um eco invisível, impregnando o espaço, moldando a atmosfera e influenciando o espírito de quem habita ali. Quando palavras de bênção são ditas, mesmo em meio às dificuldades, é como se o ambiente fosse ungido por uma fragrância suave, capaz de trazer paz e esperança. Quando, ao contrário, a casa é tomada por gritos, murmurações, críticas e maldições, o espaço se torna carregado, como se o ar ficasse pesado e sufocante. As paredes guardam memórias não apenas visíveis, como manchas ou marcas do tempo, mas espirituais, que se acumulam de acordo com o que é falado repetidamente em voz alta. A Bíblia já declarava que a morte e a vida estão no poder da língua. E esse princípio ultrapassa a simples metáfora. Quando alguém escolhe abençoar, edificar e louvar dentro de casa, está literalmente estabelecendo um campo espiritual de proteção. É como se cada palavra fosse tijolo invisível de um muro, que impede a entrada daquilo que deseja destruir a paz. Quando alguém insiste em reclamar, amaldiçoar e alimentar a negatividade, está enfraquecendo esse muro, abrindo brechas para que a atmosfera se torne vulnerável. Pregadores como Martinho Lutero e Jonathan Edwards lembravam constantemente que a disciplina da palavra era a parte essencial da vida cristã, porque entendiam que cada expressão carregava peso eterno. A filosofia também nos ajuda a refletir sobre isso. Aristóteles já dizia que a linguagem molda a forma como pensamos e vivemos. Montaigne, em seus ensaios, falava da necessidade de se vigiar as próprias expressões, porque elas revelavam mais sobre a alma do que sobre o mundo exterior. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, pregavam o domínio da fala como chave da sabedoria, reconhecendo que uma palavra precipitada podia desencadear guerras, enquanto uma palavra branda podia pacificar multidões. O lar é o primeiro campo onde essa batalha da linguagem se trava, e os efeitos são imediatos e duradouros. A neurociência moderna comprova o impacto desse princípio espiritual. Estudos revelam que palavras positivas ativam regiões do cérebro ligadas à dopamina e à serotonina, produzindo estados de calma, alegria e motivação. Palavras negativas, ao contrário, elevam os níveis de cortisol,
alimentam a ansiedade e preparam o corpo para lutar contra inimigos que muitas vezes não existem. Quando repetidas diariamente, essas palavras criam redes neurais que moldam o padrão emocional da família, definindo se a casa será lembrada como lugar de refúgio ou de tormenta. Andrew Huberman mostra como frases e mantras repetidos estabelecem rotinas cerebrais que determinam estados emocionais. E Joe Dispenza demonstra como palavras ligadas a emoções intensas remodelam não só a mente, mas também a percepção de realidade. Dentro de casa, cada conversa deixa marcas. O tom das discussões entre pais e filhos, a maneira como os casais se tratam, a forma como se fala sobre problemas e desafios financeiros. Tudo isso imprime um selo espiritual no ambiente. Uma palavra de encorajamento pode curar feridas internas que ninguém vê. Uma palavra de desdém pode ferir mais fundo do que qualquer golpe físico. Quando o Espírito Santo encontra palavras de fé e gratidão ecoando entre as paredes, ele habita com alegria. Quando encontra palavras de desprezo e rancor, o ambiente se torna hostil à sua presença. É possível mudar essas marcas. É possível reverter a atmosfera de uma casa que por muito tempo foi tomada por negatividade. Isso começa com a decisão consciente de vigiar cada palavra e transformá-la em instrumento de bênção. Louvar em voz alta, declarar promessas bíblicas, abençoar os filhos ao acordar, agradecer em meio às dificuldades. Tudo isso atua como sementes que brotam em paz e proteção. O que antes estava impregnado de murmuração pode ser substituído pelo perfume da adoração. As marcas ocultas das palavras são profundas, mas podem ser ressignificadas pela escolha diária de transformar a boca em fonte de vida. Uma casa que fala vida atrai vida. Uma casa que fala luz repele as trevas. Uma casa que fala fé se torna a fortaleza do Espírito Santo. O altar invisível da rotina é erguido todos os dias, mesmo sem que você perceba. Cada gesto repetido, cada hábito, cada escolha aparentemente pequena se torna uma oferta apresentada diante de Deus. Não é apenas quando dobramos os joelhos em oração ou quando cantamos um hino que construímos um altar. O simples ato de acordar e agradecer, de abrir a porta do lar desejando paz, de sentar à mesa e partilhar o pão com gratidão, já se converte em sacrifício espiritual. O Espírito Santo não habita apenas em momentos extraordinários, mas se alegra em fazer morada nas repetições simples do cotidiano. Quando a rotina é vivida com consciência, cada ato se transforma em liturgia, cada gesto se torna louvor, cada minuto se torna uma oportunidade de culto. Spurgeon dizia que a vida cristã não é feita de lampejos isolados, mas de constância. Lutero acreditava que a disciplina diária era tão essencial quanto a fé em si, porque o coração humano facilmente se dispersa sem práticas que o ancorem. Jonathan Edwards enfatizava que as pequenas escolhas cotidianas eram sinais mais claros de santidade do que as grandes manifestações públicas. Esses homens compreenderam que a rotina não é inimiga da espiritualidade, mas terreno fértil para ela florescer. É no dia a dia, entre tarefas comuns, que o Espírito Santo encontra espaço para moldar corações e lares. A neurociência confirma essa verdade espiritual. Andrew Huberman explica que a repetição consistente cria hábitos automáticos que determinam não apenas comportamentos, mas estados emocionais. Quando uma família se acostuma a orar ao acordar, a agradecer antes de dormir, a substituir palavras negativas por declarações de fé, está literalmente treinando o cérebro para viver em estado de paz. Joe Dispenza
mostra como esses hábitos diários alteram a plasticidade cerebral, criando novos caminhos de consciência que fortalecem a mente e o corpo. Ou seja, a rotina não apenas organiza o tempo, mas reorganiza a própria essência humana. Muitos desprezam a rotina, achando que ela é mecânica ou enfadonha. Mas a verdade é que é nela que se decide a direção da alma. Se o dia é iniciado com pressa, ansiedade e murmuração, o altar invisível já é erguido com pedras instáveis. Se o dia começa com gratidão, leitura da palavra e um momento de silêncio diante de Deus, então as paredes do lar se tornam testemunhas de uma adoração contínua. O Espírito Santo se move com alegria quando encontra constância, porque entende que o coração não busca apenas experiências passageiras, mas uma vida inteira dedicada à sua presença. O altar invisível da rotina é, na verdade, o mais poderoso. Ele não depende de grandes celebrações ou de templos imponentes, mas da fidelidade simples de quem oferece o pouco todos os dias. É como a chama que nunca se apaga, mantida com pequenos gestos que parecem insignificantes, mas que sustentam o fogo da fé. A rotina de oração em família, a leitura bíblica antes de dormir, o costume de louvar mesmo em meio a tarefas domésticas, tudo isso vai construindo um altar que não se vê, mas que o céu reconhece. Quando você entender que sua rotina é altar, vai perceber que cada ato tem peso eterno. Vai notar que o Espírito Santo está atento não apenas às grandes decisões, mas também a como você vive as horas aparentemente comuns. E então, sua casa deixará de ser apenas um espaço de passagem e se tornará templo vivo, fortalecido pela repetição diária de gestos consagrados. O altar invisível da rotina não precisa ser visto pelos olhos humanos, porque é sustentado pelas mãos de Deus. A sacralidade da porta de entrada do lar carrega um mistério que muitas vezes passa despercebido. Desde os tempos bíblicos, portas e umbrais sempre tiveram um significado espiritual profundo. No Egito, o sangue do cordeiro pintado nos umbrais protegia cada família do anjo destruidor. Em várias passagens, a porta é símbolo de passagem, de transição entre dois mundos, de decisão entre permitir a entrada do que traz vida ou abrir brecha para aquilo que destrói. A porta da casa não é apenas uma estrutura de madeira ou ferro, mas um marco espiritual que determina quem é bem-vindo e quem deve permanecer do lado de fora. Cada vez que atravessamos esse limiar, estamos declarando, consciente ou inconscientemente, quais presenças desejamos acolher dentro do nosso lar. O Espírito Santo deseja ser convidado pela porta da frente. Ele não força a entrada, não invade, não quebra fechaduras. Ele se apresenta como hóspede honrado que espera o convite. Quando alguém abre a porta do lar em oração, dedicando aquele espaço ao Senhor, algo invisível acontece. O limiar se torna consagrado e a casa passa a ser percebida no mundo espiritual como território de proteção. Mas quando a porta é aberta sem discernimento, quando nela entram palavras de maldição, atitudes de violência, influências que corrompem, esse mesmo espaço se torna brecha que expõe a casa ao inimigo. Os grandes pregadores entendiam a importância dessa imagem. George Whitefield falava do coração humano como uma porta que deveria ser aberta para Cristo. Mas esse princípio também se aplica ao lar. Martinho Lutero dizia que a forma como a família recebia quem cruzava sua porta revelava a fé que havia naquela casa. Padre Vitor Coelho lembrava em suas pregações que o lar cristão deveria ser reconhecido desde a entrada como espaço de amor, acolhida e presença de Deus. Esses ensinamentos revelam que a porta não é mero detalhe arquitetônico,
mas altar de escolhas espirituais. A neurociência oferece um paralelo fascinante. Estudos mostram que rituais de entrada e saída de um espaço influenciam a mente e as emoções. Andrew Huberman aponta que pequenos hábitos repetidos ao atravessar portas funcionam como gatilhos neurológicos que reorganizam o estado mental. Joe Dispenza explica que símbolos e gestos repetidos ligam a mente ao corpo, criando novas conexões de significado. Assim, se cada vez que você atravessa a porta da sua casa declara uma bênção, agradece a Deus ou pede proteção, está não apenas exercendo fé, mas reprogramando sua mente e moldando a atmosfera espiritual do lar. Imagine como seria se a porta da sua casa fosse marcada por bênçãos em vez de reclamações, por orações em vez de murmurações. Cada visita que entrasse perceberia a diferença. Cada membro da família sentiria que está cruzando para um espaço de paz. O próprio inimigo entenderia que aquela entrada está guardada, porque ali reina uma autoridade maior. A porta consagrada é sinal de que a casa pertence ao Senhor, de que o Espírito Santo é honrado desde o primeiro passo. Quando você atravessar a porta do seu lar hoje, faça disso um ato espiritual. Declare palavras de vida. Agradeça pela proteção. Peça ao Espírito Santo que faça daquela entrada um muro invisível contra tudo o que tenta roubar a paz. A sacralidade da porta de entrada não está no material de que é feita, mas no espírito que a guarda. O lar que reconhece esse princípio experimenta segurança, porque a primeira barreira contra o mal já foi levantada no lugar mais simples, no limiar que todos atravessam. O Espírito Santo não é apenas convidado a entrar, mas é reconhecido como o guardião que vigia de dentro e de fora. A música, como espada do Espírito, tem um poder que atravessa séculos e toca dimensões que a razão não explica. Desde os dias de Davi, quando o som da harpa fazia o espírito maligno recuar da vida de Saul, até os cultos mais simples de hoje, o louvor tem se mostrado arma de batalha e bálsamo de cura. A casa que se enche de músicas que exaltam a Deus se torna campo de adoração, mesmo quando a luta é intensa. O Espírito Santo se move em meio ao louvor, porque ali encontra corações abertos, vozes que se alinham com o céu e notas que atravessam as barreiras invisíveis. Uma canção de fé cantada no quarto é mais do que melodia. É espada desembainhada contra forças que desejam roubar a paz. Pregadores de todos os tempos reconheceram a força da música. John Wesley incentivava os fiéis a cantar com devoção, como se cada nota fosse oração. Spurgeon dizia que um hino sincero muitas vezes pregava mais do que um sermão inteiro, porque penetrava diretamente na alma. Padre Zezinho construiu sua missão levando a palavra através da música, alcançando lares e corações que talvez nunca se abririam diante de um discurso formal. O canto é ponte entre o humano e o divino. E sua força não está na técnica, mas na entrega. A filosofia também percebeu a música como linguagem da alma. Platão acreditava que a música educava a moral. Aristóteles via nela instrumento de formação do caráter. Os estoicos entendiam que melodias podiam moldar emoções, e Montaigne refletia sobre a força inexplicável de uma canção em alterar estados de espírito. Essa percepção ganha ainda mais força quando unimos a ciência moderna. Andrew Huberman mostra que a música influencia diretamente os neurotransmissores, aumentando dopamina e serotonina, gerando estados de alegria e foco. Joe Dispenza ensina que quando a música é associada à oração, cria estados elevados de consciência.
nos quais o corpo e a mente se alinham com uma nova realidade. Dentro de casa, a música pode ser chave de transformação. Um louvor ao amanhecer muda a energia do dia inteiro. Uma canção suave à noite prepara a mente para o descanso em paz. Cantar juntos em família cria laços invisíveis que fortalecem a fé e a união. Até mesmo colocar uma música instrumental de adoração em momentos de silêncio abre espaço para que o Espírito Santo fale. A música, quando voltada para Deus, não é pano de fundo, é espada levantada. É declaração de fé que ecoa pelas paredes. E quando surgem dias pesados, em que as forças parecem se esgotar, cantar se torna ato de resistência espiritual. Paulo e Silas, presos e açoitados, escolheram louvar, e os céus responderam com um terremoto que abriu portas e quebrou correntes. Esse relato mostra que a música não é apenas adorno da fé, mas arma de guerra. A casa que se enche de louvor se torna fortaleza. O inimigo não suporta permanecer em um ambiente onde a adoração é constante. A música, como espada do Espírito, é dom oferecido a todos. Não importa se sua voz é afinada ou simples. O que importa é a verdade com que você canta. Cada nota sincera se torna lâmina invisível que corta a escuridão. Cada refrão repetido se transforma em muralha de luz. Cada melodia de adoração se ergue como bandeira que declara: este lar pertence ao Senhor. Quando a música flui dentro de casa, o Espírito Santo não apenas visita, mas habita. Porque encontra corações que transformaram canções em armas e harmonias em escudos. O jejum como limpeza da atmosfera é uma prática que vai além da abstinência alimentar. Ele não é apenas um exercício físico de privação, mas uma disciplina espiritual que purifica corpo, mente e lar. Desde os tempos antigos, o jejum foi entendido como chave para abrir os céus e calar o peso da carne. Quando alguém dentro de casa decide jejuar, não está apenas afetando a si mesmo, mas também mudando o ambiente em que vive. O jejum cria um campo espiritual de renovação, como se uma limpeza invisível percorresse cada cômodo, dissipando a poeira das palavras negativas, das tensões acumuladas e dos pensamentos pesados. Ele funciona como o vento que varre as impurezas, preparando o espaço para que o Espírito Santo encontre liberdade de agir. Na Bíblia, vemos como o jejum sempre esteve ligado a momentos de decisão, proteção e busca intensa pela presença de Deus. Ester jejuou e seu povo foi poupado. Daniel jejuou e recebeu revelações que atravessaram gerações. Jesus, antes de iniciar seu ministério, passou 40 dias em jejum no deserto, mostrando que esta prática não é sinal de fraqueza, mas de força espiritual. Os grandes pregadores, como John Wesley e Jonathan Edwards, reforçavam que o jejum era alimento da alma, porque quebrava cadeias invisíveis e trazia clareza para ouvir a voz de Deus. A filosofia também encontra lugar aqui. Os estoicos falavam da disciplina do corpo como treino para a alma. Aristóteles defendia o equilíbrio entre desejos e virtudes, mostrando que a abstinência consciente fortalecia o caráter. Montaigne via o autocontrole como exercício que libertava o homem das correntes internas. A neurociência moderna confirma esses princípios espirituais. Andrew Huberman explica como o jejum reorganiza os hormônios e aumenta a clareza mental, enquanto Joe Dispenza mostra que a disciplina de negar ao corpo o imediato cria novos padrões de consciência, alinhando o físico ao espiritual. Quando aplicado dentro do lar, o jejum atua como filtro. Ele corta ciclos de murmuração, traz serenidade em meio a discussões e estabelece uma atmosfera de reverência. É como se as paredes absorvessem essa decisão
e a refletissem de volta em paz. Jejuar em família potencializa ainda mais esse efeito, porque une corações em propósito comum. O lar passa a respirar outra frequência. A energia pesada dá lugar à leveza, e cada ambiente é tomado por um ar mais puro. O jejum também revela o que precisa ser mudado. Ele traz à tona fragilidades, impaciências e ansiedades escondidas. Mas longe de ser sinal de fracasso, isso é cura. É como abrir janelas para que a luz revele o pó acumulado. Ao enfrentar essas revelações com oração, a casa se fortalece, porque não há mais espaço para máscaras. O Espírito Santo encontra a verdade, e onde há verdade, há liberdade. O jejum como limpeza da atmosfera é, portanto, muito mais do que sacrifício físico. É ato de consagração que transforma cada canto da casa em espaço de encontro com Deus. Ele renova a mente, purifica o coração e sela o lar com presença divina. Quando o jejum se torna parte da vida espiritual, a casa deixa de carregar peso invisível e passa a transbordar leveza, porque a atmosfera foi limpa e restaurada pela decisão de se aproximar do Senhor com todo o ser. O valor da vigília, no meio da madrugada, sempre foi reconhecido como um segredo espiritual que poucos compreendem em profundidade. Há algo de especial nas horas silenciosas da noite, quando o mundo parece dormir e apenas algumas vozes permanecem atentas. É nesse tempo que o Espírito Santo encontra corações dispostos a se levantar, a renunciar ao descanso para buscar a presença de Deus. A madrugada carrega um peso simbólico e espiritual, porque é o momento em que as trevas parecem dominar, mas também o tempo em que a luz começa a anunciar sua chegada. Orar nesse intervalo é como se colocar no limiar entre noite e dia, entre escuridão e aurora, entre a luta e a vitória. As Escrituras revelam como essas vigílias foram marcantes. Paulo e Silas, presos em cárcere, escolheram cantar hinos à meia-noite. E a resposta do céu foi tão poderosa que correntes se romperam e portas se abriram. Jesus, em muitos momentos, retirava-se durante a madrugada para orar, mostrando que ali estava uma chave de intimidade profunda com o Pai. Pregadores da história também testemunhavam esse poder. Jonathan Edwards descrevia as vigílias como lampejos de eternidade. Charles Spurgeon as considerava sinais de entrega radical. E John Wesley via nelas uma chama que sustentava o avivamento. A filosofia, de modo curioso, também enxergava valor nas horas da madrugada. Os estoicos afirmavam que despertar cedo fortalecia a disciplina e dominava o corpo. Marco Aurélio escrevia em suas meditações sobre a luta para sair da cama nas primeiras horas, lembrando que o homem nasceu para essa virtude e não apenas para o conforto. Montaigne, ao falar de introspecção, reconhecia que as horas silenciosas ofereciam espaço para ouvir a própria consciência sem interferências. Esses ecos filosóficos se alinham ao mistério espiritual que envolve a vigília. A ciência moderna revela que a madrugada possui ritmos biológicos únicos. Andrew Huberman explica que nesse período há uma queda de dopamina e melatonina, criando estados de maior vulnerabilidade emocional, mas também de maior abertura para reorganizar pensamentos. Joe Dispenza destaca que os estados cerebrais da madrugada, entre o sono profundo e a vigília, favorecem experiências espirituais e transformações mentais. É como se o corpo estivesse mais disposto a entrar em sintonia com realidades invisíveis. Dentro da casa, quando alguém decide vigiar e orar durante a madrugada, toda a atmosfera é impactada. O lar se torna campo de batalha espiritual e, ao mesmo tempo, refúgio.
O silêncio externo amplifica o poder das palavras ditas diante de Deus. Cada oração nessa hora age como sentinela, como guarda que impede a entrada daquilo que deseja roubar a paz. E mesmo que todos estejam dormindo, a decisão de um intercessor é suficiente para levantar muralhas de proteção sobre todos. A vigília não é apenas sobre perder horas de sono. É sobre ganhar clareza, forças e proximidade do Espírito Santo. Quem experimenta orar nesses momentos descobre que o peso das trevas não é maior do que a luz que começa a nascer. O lar que se levanta em vigília se torna mais firme, mais resistente, mais cheio da presença de Deus. A madrugada deixa de ser apenas intervalo de descanso e passa a ser espaço de revelação. O valor da vigília é eterno, porque cada oração feita na escuridão se transforma em luz que cobre a casa, protege a família e atrai a presença do Espírito como escudo invisível. As cinzas das palavras negativas se espalham pelo lar como um pó invisível que contamina cada canto da casa. Uma discussão acalorada, uma crítica injusta, um insulto dito no calor da raiva ou até mesmo o hábito constante de reclamar deixam marcas que permanecem mesmo depois do silêncio. Essas palavras não desaparecem no ar, elas se tornam cinzas que se acumulam no ambiente espiritual, enfraquecendo a paz, ofuscando a alegria e alimentando tensões que parecem não ter fim. É por isso que um lar pode estar limpo aos olhos, mas pesado ao coração. O que se diz dentro dele molda o que se sente. A Bíblia nos lembra que palavras carregam vida e morte, bênção e maldição. Quando o lar se torna palco de palavras negativas, ele se afasta da presença do Espírito Santo. Pregadores como João Calvino e Martinho Lutero alertavam para o perigo da língua indisciplinada, lembrando que ela pode incendiar uma floresta inteira ou edificar uma comunidade inteira. Padre Zezinho, em suas canções e reflexões, chamava a atenção para como o uso indevido das palavras pode manipular, ferir e afastar corações de Deus. Esses ensinamentos revelam que cada palavra dita é semente lançada sobre a casa, e sua colheita pode ser paz ou tormenta. A filosofia também nos oferece reflexões importantes. Sêneca ensinava que a palavra controlada é sinal de sabedoria e domínio próprio. Marco Aurélio reconhecia que as reações verbais moldam o espírito mais do que as circunstâncias externas. Montaigne via na linguagem descuidada um reflexo da mente desordenada. Esses pensamentos encontram eco na neurociência, que mostra como as palavras negativas disparam no cérebro respostas de estresse, aumentando o cortisol, ansiedade e desgaste emocional. Andrew Huberman explica que a exposição constante a esse tipo de linguagem altera a forma como o corpo reage ao ambiente, criando estados de alerta contínuo. Joe Dispenza complementa ao mostrar que cada repetição reforça padrões neurais, tornando o negativo quase automático. As cinzas das palavras negativas se acumulam lentamente, mas corroem profundamente. Transformam jantares em disputas, reuniões em acusações, silêncios em desconfiança. Porém, assim como um ambiente físico pode ser limpo, também o ambiente espiritual pode ser restaurado. A decisão de renunciar às palavras destrutivas é o primeiro passo para apagar esse rastro de cinzas. Trocar reclamação por gratidão, insulto por bênção, crítica por encorajamento é como abrir janelas para que a luz entre e o ar se renove. Quando uma casa se compromete a falar vida, ela se torna jardim onde o Espírito Santo deseja passear. Não se trata de negar a realidade ou fingir que os problemas não existem, mas de escolher como falar sobre eles. É possível tratar de assuntos difíceis com palavras de sabedoria. É possível expressar dor
sem semear destruição. O Espírito Santo se aproxima de corações que decidem usar a boca como instrumento de cura e não de ferida. A casa onde as palavras negativas se transformam em oração, louvor e edificação é uma casa que se torna muralha contra todo ataque. As cinzas podem até ter marcado o ambiente, mas o fogo do Espírito é capaz de consumi-las, trazendo de volta a pureza do ar, a leveza do coração e a paz que envolve cada cômodo. O coração do lar, como espelho da alma, é uma verdade que atravessa gerações. A maneira como a família vive dentro de casa revela muito mais do que se mostra diante de estranhos ou em espaços públicos. O lar é o reflexo mais fiel daquilo que realmente somos, porque é nele que caem as máscaras, é nele que surgem os conflitos, é nele que se revelam tanto as virtudes quanto as fraquezas. Se dentro do lar reina a desordem, a violência verbal, a frieza emocional, isso é sinal de um coração adoecido espiritualmente. Se, ao contrário, o ambiente é permeado por cuidado, respeito, oração e amor, então o lar se torna espelho de uma alma saudável, alinhada à vontade de Deus. As Escrituras mostram que Deus sempre olhou para o interior mais do que para as aparências. Quando Samuel olhou para os filhos de Jessé, ouviu a voz do Senhor dizendo que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O mesmo acontece com nossas casas. Elas podem estar impecáveis por fora, mas se dentro não há perdão, diálogo e oração, a beleza se desfaz. Pregadores como Jonathan Edwards ensinavam que o lar era o primeiro campo de prova da verdadeira espiritualidade, porque é onde o amor de Cristo deveria ser praticado diariamente. Spurgeon dizia que a casa cristã era o melhor sermão pregado à vizinhança, pois refletia na prática aquilo que se cria na teoria. A filosofia também nos ajuda a compreender essa imagem. Aristóteles falava da família como o núcleo formador da virtude, acreditando que era no convívio doméstico que se revelava o caráter. Montaigne dizia que a vida privada era o teste mais honesto da alma, porque era nela que se vivia sem necessidade de encenação. Os estoicos reforçavam a ideia de que a disciplina interior deveria se manifestar primeiro no lar e só depois se estender ao mundo. A neurociência moderna confirma que a qualidade das relações familiares molda profundamente a mente e as emoções. Andrew Huberman destaca como o ambiente doméstico influencia o cérebro em estados de calma ou estresse, enquanto Joe Dispenza mostra que as interações repetidas no lar criam marcas emocionais que definem a visão de mundo. O coração do lar é, portanto, termômetro da saúde espiritual. Se nele falta perdão, o ar se torna pesado. Se nele falta diálogo, instala-se a distância emocional. Se nele falta oração, as paredes parecem frias, mesmo quando há conforto material. Mas quando o lar se torna espaço de afeto, cuidado e espiritualidade, sua atmosfera é transformada. O Espírito Santo encontra alegria em habitar onde há sinceridade, amor e busca por santidade. Ele não exige perfeição, mas verdade. Um lar imperfeito, mas cheio de oração e de disposição para perdoar, reflete mais luz do que uma casa silenciosamente marcada por ressentimento. Olhar para o coração do lar como espelho da alma é um convite à honestidade. É se perguntar: que reflexo minha casa está oferecendo ao céu? O que minhas paredes dizem sobre a qualidade da minha fé? A resposta pode ser um chamado à mudança, à reconstrução de relações, à restauração de hábitos. Quando o coração do lar se alinha ao coração de Deus, ele se torna não apenas morada, mas altar, e cada membro da família passa a refletir a presença divina.
É nesse espelho que o Espírito Santo deseja se ver, não em paredes impecáveis, mas em corações transformados que fazem do lar um reflexo vivo da eternidade. O segredo dos objetos consagrados não está no material de que são feitos, mas no significado espiritual que carregam e na fé que representam. Ao longo da história, homens e mulheres de Deus usaram elementos visíveis como pontos de contato com o invisível. Uma Bíblia aberta em determinado cômodo, uma cruz posta sobre a parede, um cálice guardado com reverência. Tudo isso não é superstição quando entendido com clareza espiritual, mas testemunho físico daquilo que se crê no coração. Esses objetos não possuem poder em si mesmos, mas se tornam marcos de fé, lembranças constantes da presença de Deus e da autoridade do Espírito Santo dentro do lar. Na Bíblia, vemos como símbolos materiais foram usados por ordem divina. O cajado de Moisés foi instrumento de milagres. A arca de aliança representava a presença de Deus entre o povo. As pedras de memorial, erigidas por Josué, serviam como lembrança eterna da fidelidade do Senhor. Não eram objetos mágicos, mas sinais visíveis de verdades espirituais. Os pregadores da história também valorizavam esses marcos. João Calvino alertava para que fossem usados com sobriedade, sem idolatria, mas reconhecia o valor de símbolos que lembrassem a santidade. Padre Vitor Coelho e Padre Zezinho usaram cruzes, imagens e objetos como formas de catequese viva, para que até os mais simples pudessem recordar-se do Evangelho. A filosofia também nos ajuda a refletir sobre esse princípio. Montaigne dizia que o homem precisa de sinais externos para manter a memória daquilo que é essencial, porque a mente é falha e tende a esquecer. Os estoicos viam no uso de símbolos e anotações constantes uma disciplina para recordar as verdades que não podiam ser perdidas. Aristóteles acreditava que o hábito se fortalece por meio de marcas repetidas, visíveis e tangíveis. A neurociência confirma. Objetos visuais funcionam como gatilhos que ativam memórias emocionais e reforçam estados mentais. Andrew Huberman mostra como estímulos visuais repetidos consolidam hábitos cerebrais, enquanto Joe Dispenza explica que símbolos associados a emoções intensas reprogramam o corpo e a mente. Dentro de casa, os objetos consagrados servem como marcos espirituais que mantêm a atmosfera alinhada à fé. Uma Bíblia aberta em um cômodo pode ser lembrete diário de que a palavra é luz para os passos. Uma cruz na entrada pode ser sinal de que aquele lar pertence ao Senhor. Uma vela acesa em momento de oração pode simbolizar a presença da luz divina dissipando as trevas. Esses gestos e símbolos não substituem a fé, mas a fortalecem, porque transformam o invisível em visível, dando ao coração e à mente referência constante. O perigo está em transformar o objeto em fim em si mesmo, como se tivesse poder próprio. O segredo está em usá-lo como testemunho, não como ídolo. Quando compreendidos com maturidade espiritual, esses elementos se tornam armas silenciosas contra a frieza, despertando lembrança daquilo que a pressa do cotidiano poderia apagar. Uma criança que cresce vendo seus pais orar diante da cruz aprende, antes mesmo de compreender as palavras, que há algo sagrado acontecendo ali. Um visitante que entra em uma casa marcada por símbolos de fé percebe, mesmo sem explicações, que aquele espaço foi consagrado. O Espírito Santo se alegra quando encontra em um lar sinais de devoção que apontam para Cristo. Os objetos consagrados não são apenas decoração, mas confissões silenciosas, sermões pregados sem palavras, memórias vivas que transformam paredes em testemunhas. Eles ajudam a mente a se manter centrada, lembram o coração daquilo que é eterno e fazem da casa não apenas um abrigo,
mas um santuário em que o visível serve como ponte para o invisível. A luz, como linguagem divina, sempre foi símbolo de revelação, clareza e proteção. Desde o primeiro capítulo das Escrituras, quando Deus declarou: haja luz, a criação foi marcada por essa ordem que separa trevas e ilumina caminhos. Dentro de um lar, a luz física não é apenas recurso natural ou elétrico, mas também um reflexo da condição espiritual que ali se manifesta. Uma casa banhada por luz transmite segurança, transparência e vida. Uma casa tomada pela escuridão não só se torna fria, mas também simboliza ocultamento, medo e ausência de clareza. O Espírito Santo é chamado de Espírito de verdade e, onde ele habita, não há espaço para sombras de engano. A tradição cristã sempre valorizou o simbolismo da luz. Jesus declarou ser a luz do mundo e prometeu que seus seguidores também seriam como lâmpadas em lugares escuros. Spurgeon dizia que uma casa que cultiva a presença de Cristo é como uma cidade sobre o monte, impossível de esconder. Padre Vitor Coelho falava da necessidade de cada lar ser luz viva para o bairro em que se encontra, irradiando fé em gestos simples. Lutero lembrava que a verdade deveria ser proclamada sem medo, como lâmpada que não se coloca debaixo do alqueire. Esses ensinos mostram que a luz não é apenas metáfora, mas realidade prática que molda o lar. A filosofia também se deteve nessa imagem. Platão, em sua Alegoria da Caverna, descreveu a saída da escuridão como despertar da consciência. Aristóteles relacionava a luz à clareza da razão. Montaigne via nela símbolo da introspecção, que revela a verdade interior. E os estoicos a entendiam como estado de espírito livre da confusão. A neurociência moderna oferece paralelos fascinantes. Andrew Huberman explica como a exposição diária à luz natural organiza o ritmo biológico, regula hormônios e estabiliza estados de humor. Joe Dispenza mostra como associar símbolos de luz à oração cria padrões de consciência elevados, em que o corpo responde com sensação de clareza e esperança. Dentro de casa, a luz pode ser usada intencionalmente como linguagem divina. Abrir janelas pela manhã para deixar o sol entrar não é apenas gesto físico, mas símbolo de renovação espiritual. Acender uma vela em oração pode se tornar declaração visível de que a chama de Deus ainda arde. Manter a casa iluminada durante momentos de leitura bíblica e louvor reforça ao coração que ali não há espaço para trevas. A luz física, quando aliada à luz espiritual, cria um ambiente que repele a opressão e atrai paz. Mas a luz também exige vigilância. Assim como não se deve permitir que lâmpadas se apaguem, também não se deve deixar que a fé se esfrie. Uma lâmpada que se apaga deixa o ambiente vulnerável, e uma alma que perde a chama se torna presa fácil das trevas. Por isso, o cuidado com a luz do lar é reflexo do cuidado com a chama interior. O Espírito Santo deseja manter viva essa claridade, tornando cada cômodo lugar de revelação, segurança e presença divina. Quando o lar se torna cheio de luz, não apenas física, mas espiritual, ele se transforma em farol, sinal para todos que entram de que ali habita o Deus que disse haja luz e que continua iluminando caminhos até hoje. O vento da palavra que varre o ambiente é uma força espiritual que muitas vezes subestimamos. Ler a Bíblia em silêncio edifica, mas proclamá-la em voz alta dentro de casa cria um impacto que ultrapassa a mente e alcança a atmosfera. Quando as Escrituras são ditas com fé, é como se o próprio sopro de Deus percorresse os cômodos, limpando o ar, quebrando resistências e enchendo os corações de esperança.
A palavra nunca volta vazia. E quando ecoa pelas paredes de um lar, deixa marcas invisíveis que se tornam muralhas contra as trevas. Cada versículo proclamado é como rajada de vento, que dissipa nuvens pesadas, trazendo clareza, paz e proteção. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. Os profetas levantavam a voz para declarar a verdade, e os salmos eram cantados como arma contra as por la opressão. Josué foi instruído a meditar na palavra de dia e de noite, não apenas como leitura interna, mas como declaração constante. Jesus respondeu ao inimigo no deserto, não com silêncio, mas com versículos proclamados em alta voz, mostrando que a palavra, quando falada, se torna espada viva que corta todo engano. Pregadores da história também entenderam esse princípio. George Whitefield pregava ao ar livre com voz que alcançava multidões, acreditando que cada palavra lançada era vento do Espírito soprando sobre as almas. Spurgeon dizia que a palavra lida moldava o coração, mas a palavra falada moldava ambientes inteiros. A filosofia reforça esse poder da linguagem. Aristóteles via a fala como arma que transformava sociedades. Montaigne reconhecia que ler em voz alta tinha mais impacto sobre a alma do que simplesmente refletir em silêncio. Os estoicos usavam repetições faladas como forma de internalizar a disciplina e expulsar pensamentos negativos. A ciência moderna confirma que a vocalização altera a maneira como o cérebro processa informações. Andrew Huberman explica que falar ativa diferentes áreas cerebrais, reforçando conexões e emoções associadas ao conteúdo. Joe Dispenza mostra que quando palavras carregadas de emoção são faladas repetidamente, o corpo inteiro responde como se estivesse experimentando a realidade proclamada. No lar, o vento da palavra pode ser prática simples e transformadora. Ler um salmo em voz alta pela manhã pode preparar a casa para enfrentar o dia. Declarar promessas de Deus em meio a um momento de conflito pode mudar o rumo de uma discussão. Proclamar bênçãos sobre os filhos em oração é plantar sementes que brotarão em fé. Até mesmo a leitura silenciosa, quando transformada em voz, adquire força que se espalha além do leitor. Cada palavra proclamada cria ondas que ressoam espiritualmente, impregnando as paredes e os corações com verdades eternas. Quando a palavra se torna vento dentro da casa, nenhuma opressão encontra espaço para permanecer. O Espírito Santo se move em meio a essas declarações, porque encontra corações que não apenas acreditam, mas proclamam a fé. O lar que se acostuma a encher os cômodos com vozes de oração e leitura bíblica se torna como jardim regado pelo sopro divino. Não importa se a voz é forte ou fraca, se a leitura é fluente ou simples, o poder não está no tom, mas na verdade que ela carrega. O vento da palavra limpa, fortalece e renova, tornando cada casa que a proclama um lugar de refúgio contra toda sombra. A visão profética do cotidiano é a capacidade de enxergar nos pequenos detalhes da vida diária os sinais de Deus que apontam caminhos e revelam sua presença. Muitas vezes, esperamos que o Senhor fale apenas por meio de grandes acontecimentos ou manifestações extraordinárias, mas o Espírito Santo também se revela no simples, no comum, no que parece trivial. A maneira como um dia nublado inspira reflexão, a palavra inesperada de uma criança, o encontro aparentemente casual com alguém, tudo isso pode ser usado como mensagem profética para o coração atento. O lar, quando consagrado, se torna espaço privilegiado dessa revelação, porque nele a vida real acontece em sua forma mais autêntica. As Escrituras mostram que Deus sempre falou através do cotidiano. A sarça ardente era uma planta comum no deserto.
Mas naquele dia se tornou altar de revelação. O maná caía diariamente como alimento simples, mas carregava o sinal da fidelidade divina. Elias, esperando ouvir Deus no terremoto e no fogo, descobriu que ele se manifestava no sussurro suave. Os pregadores da história lembravam que a vida comum era palco de milagres. John Wesley via na disciplina diária sinais constantes da graça. Spurgeon afirmava que cada experiência comum poderia se tornar sermão vivo se interpretada com olhos espirituais. Padre Zezinho, em sua simplicidade, transformava cenas do cotidiano em canções que revelavam a ternura de Deus. A filosofia também ensina a valorizar o ordinário. Montaigne refletia que nas pequenas cenas da vida estava a essência da verdade humana. Marco Aurélio, em suas meditações, via nos eventos mais banais exercícios de virtude e aprendizado. Aristóteles acreditava que a prática diária do bem, mesmo em gestos comuns, formava o caráter e revelava a verdadeira grandeza. A neurociência moderna confirma que nossa percepção do cotidiano pode moldar nossa consciência. Andrew Huberman explica que treinar o olhar para notar padrões altera a forma como o cérebro processa a realidade. Joe Dispenza ensina que interpretar experiências simples como oportunidades de transformação reconfigura a mente para viver em estado de gratidão e clareza. Quando a visão profética se instala dentro do lar, cada detalhe passa a ter significado. O cheiro do café pela manhã pode se tornar lembrança da provisão divina. A mesa partilhada em família se transforma em figura da comunhão eterna. A chegada de um visitante inesperado pode ser resposta de oração disfarçada. Até mesmo as dificuldades diárias, contas para pagar, pequenos atritos, imprevistos, podem se converter em mensagens de crescimento espiritual quando vistas como oportunidades de confiança e aprendizado. O Espírito Santo deseja abrir nossos olhos para percebermos que nada é aleatório. O cotidiano, quando visto com lentes proféticas, se torna fonte de revelação contínua. A casa deixa de ser apenas espaço funcional e se transforma em escola espiritual, onde cada gesto é lição, cada som é sinal, cada cena é mensagem. Quando você começa a interpretar o comum como extraordinário, a vida se reveste de sentido profundo. A visão profética do cotidiano não cria ilusões, mas desperta a consciência para o fato de que Deus fala o tempo todo. E ao reconhecer isso, o lar se torna palco de milagres diários, revelando que o Espírito Santo não habita apenas nos templos, mas também nos corredores mais simples da vida. A casa como refúgio da eternidade é a conclusão de todo esse caminho espiritual que percorremos. O lar não é apenas abrigo passageiro, feito de tijolos, cimento ou madeira. Ele pode se tornar ensaio da morada eterna prometida por Cristo. Um espaço onde já experimentamos, em parte, o que será pleno na glória. Quando o Espírito Santo habita em uma casa, ela deixa de ser apenas local de descanso físico e se torna lugar de descanso espiritual, onde a eternidade começa a tocar o tempo. Cada gesto de amor, cada oração, cada palavra de fé se torna como tijolo eterno, construindo uma atmosfera que transcende o visível. As Escrituras sempre apontaram para essa verdade. Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas e que Ele iria preparar lugar para nós. Esse lugar de eternidade já pode ser pressentido aqui, quando o lar é consagrado. Spurgeon dizia que a casa onde Cristo é Senhor se torna pedacinho do céu na terra. Jonathan Edwards descrevia os lares cheios da presença de Deus como antecipações da glória futura.
Padre Vitor Coelho lembrava que cada família cristã deveria ser um santuário, uma pequena igreja doméstica, onde o céu já se fazia presente. A filosofia também reconheceu essa busca. Aristóteles falava da felicidade como o fim último da vida. E a casa era o espaço onde essa busca se concretizava de forma prática. Montaigne dizia que o lar deveria ser lugar de recolhimento, onde a alma encontrava sentido e descanso. Os estoicos viam a família e a casa como fortalezas espirituais, reflexos da ordem que governa o universo. A neurociência confirma que o ambiente doméstico, quando carregado de práticas de fé, molda a mente em estados duradouros de segurança e gratidão. Andrew Huberman mostra como ambientes consistentes de paz geram saúde mental. E Joe Dispenza demonstra que hábitos espirituais vividos no lar programam o corpo para estados de harmonia e cura. Quando uma casa se torna refúgio da eternidade, ela muda a forma como enfrentamos a vida. As dificuldades não desaparecem, mas são interpretadas à luz da promessa eterna. As dores não se tornam definitivas, mas caminhos de amadurecimento. A morte deixa de ser o fim, porque já se experimenta a presença de Deus no presente. Esse lar não é perfeito, mas é consagrado. Nele há falhas, mas também há perdão. Nele há lutas, mas também há vitórias. Nele há silêncio, mas também há canções. Tudo se transforma em sinal de que a eternidade já começou. O Espírito Santo deseja fazer do seu lar esse refúgio, lugar onde os céus encontram espaço na terra. É no modo como se trata cada membro da família, na forma como se enfrentam as crises, na decisão de manter a oração como centro, que o lar se converte em sinal da eternidade. As paredes deixam de ser apenas muros de proteção e passam a ser testemunhas de uma aliança eterna. Quando alguém entra em uma casa assim, sente imediatamente que ali há algo diferente, algo que o mundo não pode oferecer. Porque ali habita a paz que não se explica, o amor que não se compra e a presença que não se pode substituir. A casa como refúgio da eternidade é o maior testemunho que se pode oferecer. Mais do que palavras ou discursos, ela proclama silenciosamente que este lugar pertence ao Senhor e que já é parte do céu prometido. Essa é a conclusão, mas também o convite. Transformar o lar em antecipação da eternidade, onde o Espírito Santo encontra descanso e onde cada coração descobre que já está vivendo a promessa do porvir.